Gênesis 6, para se encaixar. E diz assim, versículo 9: essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Eu vou assim? Eu li o 11. Amém. Tinha 10 aí. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 12. Viu Deus a terra, disse que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Deus disse a Noé: daí que a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Farás com 300 côvados o centro da árvore, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás no seu redor uma abertura de côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Amém, igreja. Amém. Amém. Igreja, aqui é a história de Noé, um homem íntegro, justo, segundo a palavra de Deus, aqui pelo testemunho, e ele andava com Deus. A Bíblia diz aqui no seu primeiro versículo que a gente leu que ele andava com Deus. Deus, quando ele criou o mundo, ele criou um mundo perfeito, um mundo que era para ser autossuficiente no seu ecossistema e belo. E colocou o homem lá. O homem não necessitava trabalhar. O homem só necessitava ser fiel a Deus, que tinha basicamente 2 mandamentos, e estava ali, alimento à vontade, para comer como quisesse, não tinha as suas dores de parto. As mulheres aqui sabem, né, como é esse pecado de Eva, né, o preço que custou. E Deus ele fazia uma seguinte coisa: mesmo tendo criado toda a terra bela, e deu trabalho, com 6 dias trabalhando, e depois descansou, criado o homem e colocado na terra, ele simplesmente poderia dizer bem assim: está aí, agora multiplique-se e fiquem aí, vivam, sobrevivam. Mas não, Deus ele, toda tarde, na virada da tarde, ele descia e vinha falar com o homem, ele vinha ter comunhão com o homem, e o homem, da mesma forma, ia lá, se encontrava com ele e conversava, trocava uma ideia. Acredito que tinha ali um culto, louvava o nome do Senhor, ou seja, tinha comunhão com Deus. Sendo que chega um determinado momento que o homem peca, e quando o homem peca, há separação do homem com Deus. Deus, ele como fiel, pela sua palavra mesmo, ele diz que Deus permanece fiel, independente da nossa fidelidade, ele desce e procura o homem. Quando chega lá, não vendo o homem no seu local de compromisso, ele pergunta: cadê tu? E aí Adão se aparece escondido, enrolado em folhas, para esconder sua nudez. E diz assim: eu tive medo, porque eu estou nu. Ele pergunta: como é que você sabe que você está nu? Por um acaso comeu da árvore na qual eu pedi para você não comer? E aí a gente conhece bem a história, ele coloca a culpa na mulher, e ali aquela comunhão é quebrada. Deus ele não desce mais da virada da tarde para poder conversar, ter comunhão com o homem. E ali ele dá as seguintes sentenças. E aí o mal começa a se estabelecer na terra. Porque onde Deus não está, onde Deus não habita, o mal reina.
E da mesma forma, onde o mal está, Deus não está. Então o mal se estabelece sobre a terra de tal forma que todos se pervertem. Mas existe um justo. E esse um justo é um homem íntegro e fiel, e ele andava com Deus. Ele também tinha comunhão com Deus. Ele também conversava com Deus, ele também procurava ser fiel a Deus. Da mesma forma que por Adão, pelo pecado que Adão cometeu, teve separação, então para que o homem, Noé, andasse com Deus, ele tinha que cumprir os requisitos que estavam mais na frente, que é ser justo e íntegro, ou seja, não pecar. E uma vez que Noé não pecando, ele tem essa comunhão e Deus ele vem e fala com ele. Se Noé não tivesse essa comunhão, como é que seria? Deus ele poderia simplesmente dizer assim: olha, Noé, você aí é um meio crente, então eu vou dizer uma meia revelação para você. Eu vou trazer dilúvio sobre a terra, na tua vai destruir tudo. Aí Noé poderia dizer assim: segue. Então eu vou construir aqui um barquinho, uma canoa, porque quando começar a alagar, eu sigo para onde tiver terra seca. Mas não, Noé, ele é um homem tão fiel a Deus, que Deus ele não simplesmente diz: olha, eu vou destruir a terra com água, mas ele dá todas as diretrizes de como é que ele vai encontrar a salvação. Ele não disse: corra para lugares altos. Ele não disse: cava ali uma cisternazinha para poder a água escorrer. Ele diz: olha, construa uma arca. E é mediante a fidelidade dele que ele tem salvação, ele e a sua casa. Porque se ele não fizesse exatamente como Jesus aqui tinha dito, ele simplesmente ia perecer. Amém, perecer. Ele simplesmente ia perecer. Mas pela sua fidelidade, ele encontrou comunhão com Deus, e com essa comunhão Deus chega, revela para ele todas as coisas, e com essas revelações é que ele tem a oportunidade de salvação. O nosso Jesus, ele veio à terra e morreu, porque outrora estávamos desligados dele, a gente não tinha comunhão com ele. Mas quando Jesus veio e morreu, deu seu único filho, ele nos religa a Deus, ele nos religa a ele através de Jesus. E é através dessa comunhão que nós vamos ter salvação. Mas isso a gente só tem mediante a fidelidade. Ontem eu estava um pouco cabisbaixo, muito na verdade. E eu cheguei ali na frente e eu pensei só assim: a gente erra, mas erra porque quer, porque a gente conhece. E aí Deus ele falou comigo muito ontem, né? Porque Deus ele não desampara os seus. A gente pode passar por dificuldades, a gente pode passar por lutas, tribulações, mas sempre quando a gente chegar num momento desse, Deus ele vem e socorre a gente. Isso é uma certeza que a gente pode ter. Isso é uma convicção que a gente pode ter. E ali eu meio cabisbaixo, meio cansado, um diazinho meio ruim, e Deus ele começa falando comigo, fala comigo lá fora e confirma aqui dentro. Ele diz assim: olha, meu filho, você está aí cabisbaixo, mas outra hora você prega alegria, e você está aqui na minha casa e não tem alegria. E aí confirma pelo oposto, e chega e diz assim: olha, a gente tem que se alegrar. Confirma com a irmã Rosa: olha, a gente tem que se alegrar. Eu disse assim: começar a me alegrar. E aí eu comecei a me alegrar ali no banco, mesmo não mudando as situações ao meu redor, mas eu comecei a me alegrar. E aí trouxe uma revelação pela diaconisa Fabiane, que não foi a revelação, foi uma confirmação, na qual Deus já tinha dito, né, que teve parte do versículo que era para ensinar, né, ensine, evangelho. Ou seja, Deus, todas as vezes que a gente tiver em uma situação ruim, numa situação complicada, Deus ele vai sempre ser o nosso socorro. A gente pode estar passando por o pior problema do mundo, mas se a gente clamar a Deus, Deus ele nos resgata, Deus ele nos instrui. E o mais importante é que ele nos instrui. Deus ele não simplesmente colocou alegria ou mudou o cenário, não, mas ele simplesmente traz instrução, traz ensinamento. Noé com certeza não vivia uma vida muito fácil, porque ele era o único fiel entre um mundo de infiéis. Ou seja, ele era a ovelha branca em meio de um monte de ovelhas perdidas. E
Com certeza ele deveria ter sofrido discriminação, ele deveria ter sofrido exclusão do povo. Para que isso tudo? Para que essa santidade toda? Você está vendo aqui, todo mundo anda de determinada forma. Será que é só você que está certo e o restante está errado? Com certeza ele sofre esse tipo de situação. Mas Deus, ele vem e intercede, porque não tem esse justo que Deus vai desamparar. Glória, aleluia. Então, não é, ele tinha comunhão com Deus, e mediante essa comunhão teve essa revelação. Mas é necessário que a gente tenha essa comunhão. E muitas das vezes a gente se sente longe de Deus e não entende o porquê. Diz assim: Senhor, eu estou longe, eu não ouço sua voz. E vários motivos a gente pode apontar, mas eu acredito que um dos motivos que a gente possa estar numa situação assim são pecados pequenos, coisas pequenas, compromissos pequenos, na qual a gente vem a faltar, a gente vem a cometer, que acaba afastando Deus da gente. E quando a gente necessita de uma orientação, Deus já está longe. A gente nem percebeu que a gente se afastou de Deus por pequenas coisas. Seja um orar de madrugada, como já foi dito aqui, seja um não visitar um determinado irmão na qual Deus ordenou, seja o que for, seja um dízimo, seja uma oferta, seja um andar pelo trabalho para poder levar paz para uma situação, seja a oração na alimentação, em agradecimento, pequenos atos que fazem com que a gente peque, Deus se afasta e aí vem a situação ruim, vem as adversidades, vem os problemas em nossa vida e a gente simplesmente fica sem o principal, que é a orientação de Deus para nos tirar daquela situação. A gente vive num mundo ruim. Adão, ele vivia num mundo perfeito praticamente. E esse mundo perfeito não impediu que ele pecasse. A gente vivia num mundo muito ruim mesmo. Mas mesmo assim, a gente olha para esse mundo aí fora e diz assim: que mundo ruim, vou lutar para ser fiel. Mas muita gente olha para esse mundo ruim e diz assim: que mundo ruim, vou lutar para conquistar. A gente tem que ter a ideia no nosso coração que o mundo aí fora não tem nada para oferecer para a gente. É só dor e sofrimento. Sendo que nós temos um inimigo, o inimigo de nossas almas. E esse inimigo, ele é muito esperto. E ele faz o quê? Mostra coisas boas, aparentemente boas no mundo, para que a gente venha se desviar daquilo que verdadeiramente é bom. Mostra sossego e paz momentâneas, para que depois, mais na frente, ele possa puxar nosso tapete. A gente tem que ter uma coisa em mente, que é a fidelidade a Deus, compromisso, zelo. Porque, independente da situação, a gente tem que ser fiel para que Deus não se afaste de nós. Ter comunhão. Sem essa comunhão, Deus se afastando de nós, o inimigo chega. E aí a situação começa a se tornar ruim. Paulo fala aos Filipenses que soube viver em todo tipo de situação. Passando fome, tendo fartura. Ou seja, em resumo, em lutas e provações, em bonança. E é interessante que eles veem assim: sei viver em cada situação. Tem tempo que só sabe viver nas lutas e dificuldades, porque em lutas e dificuldades corre a Deus e clama a Deus. Mas Paulo soube viver em cada tipo de situação. Se ele está passando por lutas e dificuldades, ele é fiel a Deus. Se ele está na bonança, como a gente leu aqui nas nossas orações, ele vai e pega parte dessa bonança e vai distribuir, vai permanecer fiel a Deus. Ou seja, não foi a situação que fez com que Paulo permanecesse fiel, mas Paulo era fiel porque ele escolheu ser fiel. Escolhendo ser fiel, Deus se achega até ele. Deus se achegando até ele, ele tem revelação, ele tem crescimento e ele se torna o homem que se tornou. O homem na qual hoje nos escreve cartas, escreveu cartas na qual até hoje a gente segue, mas através dessa revelação. O Noé, ele era um homem justo. A Bíblia não fala que sua família era justa, mas através da fidelidade dele, da comunhão dele, ele salva ele e salva a sua família. Ou seja, a nossa fidelidade não simplesmente alcança a gente, mas aqueles que estão ao nosso redor, os nossos. E eu agradeço muito a Deus,
por ele ser quem é, o eu sou, aquele que, independente da situação que a gente esteja passando, ele nunca vai nos desamparar. Amém?